Bom dia. Bom dia, gente. Como estamos? Bom dia, bom dia. Feriadão e nós aqui, vindo falar do nosso Deus. Bom dia, Fê. Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que não é tão pesado, mas é um tema de reflexão, né? A nossa palavra de Deus, a palavra de Deus. Bom dia, Stephanie. Você tá sumida, hein? A palavra de Deus é uma palavra pra gente refletir sobre todo o tempo, sobre tudo. Bom dia, Leidiane. Só assim para acompanhar a live no feriado. Eu sei que o horário não é dos melhores, né? Mas é o horário que nós temos para fazer, é o horário que dá. Mas que bom que você tá aqui. E como eu tava falando, hoje nós vamos falar de um tema teoricamente leve, mas que cabe algumas reflexões. E é sempre importante a gente pensar sobre todos os âmbitos da nossa vida, né? E hoje a gente vai falar sobre amizade. Bom dia, Thalita. Bom dia, Regina. Deixa eu abaixar aqui. Hoje nós vamos trazer um tema que talvez você tenha passado por algum momento na sua vida já. Quem nunca sofreu uma frustração de amizade, né? Principalmente quando a gente é adolescente, a gente tá começando uma vida, a gente passa por tantas frustrações em amizades. Eu, pelo menos, passei várias. E eu quero trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. E a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus hoje no aspecto sobre amizade, né? E talvez você possa colocar isso como uma amizade no seu próprio relacionamento, uma amizade com os seus familiares, mas de início a gente vai caminhar para o pensamento da amizade enquanto eu e você, por exemplo. Amizades ao nosso redor, as pessoas com quem a gente convive e muitas vezes a gente se abre ou se guarda, né? A gente vai falar sobre isso e a nossa passagem de hoje é Provérbios 18, 24. E bom dia, Gislane. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Provérbios 18, 24. E se você já quiser deixar marcado também, Mateus 13, 44, nós vamos ler ele também. E Lucas 10, capítulo 1. Mas vamos primeiro falar sobre Provérbios. Deixei até marcadinho aqui. No livrinho de devocional fala assim, ó: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Você já escutou esse versículo alguma vez na sua vida? Deixa eu tirar o trem da joia aqui, peraí. A joia não vai dar, minha filha. Mas faz muito barulho. Vocês já escutaram esse versículo alguma vez na vida de vocês? Quem tem muito amigo, quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Essa frase eu escutei e eu já falei essa frase para pessoas ao longo da minha vida. Pessoas que eu achava que não eram meu amigo porque tinha amigo demais. E eu disse isso, né? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. E a palavra de Deus diz assim: um homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. E eu queria saber de você, antes da gente ler aqui o que o autor trouxe para nós, eu queria saber de você, quantos amigos você tem que você considera verdadeiros, amigos mais chegados que irmão? Me dá um número aí, de quantos amigos você tem, aquele amigo que você pode contar, aquele amigo que se você ligar agora, fala assim, fulano deu ruim, é aquele amigo que vai vir até você, aquele amigo que vai orar com você, aquele amigo que é diferente, aquele amigo que você realmente
conta segredos, aquele amigo que só ele sabe aquilo que aconteceu com você. Quantos amigos você pode dizer que tem? Você pode falar comigo que tem 1, que tem 2, que tem 10, que tem 8 amigos. A Fê falou que tem 3. Eu posso contar nos dedos que eu tenho 5. Uma mãozinha fechada de amigos verdadeiros. E é difícil a gente pensar nisso porque às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, ela é minha amiga. Mas será que é mesmo? Será que é aquela pessoa que você pode se abrir? Será que é aquela pessoa que você pode de fato contar? A Nayara falou que não tem nenhuma. A Stephanie falou que tem 7. 7 amigos. Oi, Ju, eu não tenho nenhum amigo. A Brenda falou. Então vamos aprender. Quem são nossos amigos? Quem são as pessoas com quem nós podemos contar? E talvez exista uma única pessoa em quem você pode contar e você ainda não entendeu. Então olha só, Provérbios 18, 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. E aí o autor escreve assim, sobre esse devocional: como há pessoas solitárias hoje em dia. Mas Deus não criou o homem para viver numa solidão miserável. Naquele primeiro Éden, o próprio Deus visitava Adão todos os dias. Uma das coisas mais encorajadoras que Jesus disse a seus discípulos foi: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está escrito isso lá em Mateus 28, 18. O Senhor veio para restaurar a comunhão entre o homem e Deus e acabar com a solidão do ser humano. Jesus Cristo acabará com toda a solidão da sua alma. Ele será o seu amigo e companheiro. E eu não entendia como Jesus poderia ser meu amigo. Quando a gente fala que a gente não tem nenhum amigo, é porque a gente esqueceu do nosso melhor amigo, que é Jesus. Aquele cara que a gente pode contar o tempo todo, aquele cara que se você tiver mal, ele te levanta, se você tiver com dor, ele cura, se você tiver pobre, ele te faz rico. Aquela pessoa que você foi humilhada por alguém, ele vem e te exalta. Só que a gente esquece desse Senhor, a gente esquece desse amigo fiel, desse companheiro que nunca te deixa. E eu sei que é difícil talvez você entender que Jesus é seu amigo, que Deus é seu amigo, porque muitas vezes você fala e ele não te responde. Que amigo é esse? Que você conta um negócio e ele não te dá uma opinião. Que amigo é esse que você pede um conselho e ele não fala? E talvez por isso possa passar na sua cabeça que Jesus não é seu amigo. Como que pode ser, Ju? Eu falo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu peço conselhos, eu conto a minha vida toda, como a palavra diz lá em Mateus 6,6. Entra para o seu quarto, fecha a porta e conta tudo para ele. E publicamente ele vai te honrar, porque quando a gente conta no quarto em segredo, Deus recebe essa nossa oração. E talvez você vá contar para o seu amigo Jesus e ele não vai te falar na hora. Mas essa é uma das características de amizade, não sei se você sabe. Mas um amigo de verdade não fala aquilo que a gente quer. E talvez é o que a gente precisa. Talvez não, é o que a gente precisa. E talvez hoje um amigo seu tenha te falado algo que você não gostou. E muitas vezes o que Jesus e que Deus vai trazer para nós são coisas que nós não queremos e nós não gostamos. Porque nós queremos tudo do bom e do melhor para ontem. E aí você questiona: que amigo é esse? Quem é esse amigo que não está me dando a resposta que eu quero? Porque muitas vezes as amizades que você tem hoje são amizades que fazem tudo que você quer. Vai a lugares que você quer. Relacionam com pessoas que você quer. E a amizade com Jesus não é assim. Ele é um amigo diferente. Ele não te fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E essa é a parte mais difícil de uma amizade. É compreender que a pessoa talvez não vai te falar tudo, ou ela vai ser sincera o suficiente. Amiga, tá bom? Não, tá horrível. Essa roupa tá boa? Não, você tá horrorosa. Você acha que eu faço isso? Não, não faz isso. E talvez o que a gente quer é um oposto do que a gente tá perguntando. E Jesus não é essa amizade. Mas quando diz aqui na palavra que o próprio Deus
não criou o homem para que viva só, a gente vê isso lá em Gênesis, quando o homem criou a mulher. E aqui eu quero linkar uma amizade nos relacionamentos. Lá em Gênesis, Deus escreve assim, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, por isso lhe farei uma auxiliadora que seja idônea. Então ali, Deus já estava falando que não era bom o homem viver só, ele precisava de alguém. Ao longo aqui vocês vão perceber que lá em Lucas 10, Jesus reúne pessoas de 2 em 2, não era para irem sozinhos, é para irem de 2 em 2. Então nós precisamos de pessoas sim, perto de nós. E é por isso que Provérbios 24, às vezes você pode olhar e pensar, é um texto muito simples, é um texto muito bobo, é um texto muito óbvio. Mas nós precisamos de pessoas ao nosso lado sim, mas nós precisamos das pessoas certas. E as pessoas incertas que estão, quando a gente estiver no caminho certo, a gente resgata elas. Porque quem está no mundo está fazendo coisas no mundo e está certo. Outro dia eu ouvi uma pregação falando assim, o problema é que a gente quer consertar as pessoas que só conhecem aquilo. E talvez hoje você não tenha um amigo para te mostrar o caminho certo. Mas é preciso que você valorize o pouco, valorize o pequeno, valorize o de menor valor, mas aquilo que é precioso. E talvez hoje, ou talvez em algum momento da sua vida, você tenha abandonado amigos fiéis por uma outra pessoa que tinha um status melhor, um outro amigo que te proporcionaria melhores viagens, melhores lugares, melhores roupas, melhores restaurantes. Eu já fui muito magoada com a amizade, enquanto adolescente, na minha fase adulta. Vivi amizades ruins, mas também tive a oportunidade de viver boas amizades. Em muitos momentos eu me vi fazendo essa escolha, quem me proporcionaria um momento melhor, um final de semana melhor, e esqueci aquele pouco, aquele velho amigo, que era precioso demais, eu deixei para trás. Por querer estar com alguém que me mostraria algo diferente daquilo que eu estava vendo. E eu não conhecia Jesus nessa época. Jesus não existia para mim. E aí, quando a gente volta lá naquele ditado antigo de que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, a gente pode pensar numa primeira ótica que é verdade, né? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. O cara faz um, para outro, e no fim de tudo ele tá ali perdido, que nem segue em tiroteio, não é amigo de ninguém. E aí eu queria que você pensasse nesse ditado de uma ótica diferente. Jesus é amigo de todo mundo. Isso não significa que ele não é amigo de ninguém. Concorda comigo? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então nós estamos contradizendo quem Jesus é. Porque Jesus é amigo de todo mundo. E ainda assim, ele continua sendo o meu, o seu, o amigo de todo mundo. E não significa que ele não é amigo de ninguém. Só que até Jesus escolheu as pessoas que andariam com ele. E você tá aí, ó, se deixando levar por qualquer amizade, por qualquer bônus, por qualquer lugar que te ofereça, por qualquer vantagem que te coloquem perto de você. Existe um grupo de amigos e a gente precisa entender isso com a ótica de Jesus, que é o nosso melhor amigo. Existem pessoas que são conhecidas, existem pessoas que são colegas e existem pessoas que são amigas. No meu voto de casamento, se você não viu, tá no perfil aí, depois você assiste, eu digo isso pro Pedro, porque quando eu comecei a namorar o Pedro, eu sempre fui muito fechada para amizades. Sempre foi muito difícil de me relacionar porque eu não confiava em pessoas. E confiança é algo que eu venho trabalhando em mim desde quando eu aceitei Jesus na minha vida. Eu sempre tive muito poucos amigos. Muito poucos amigos. E talvez por não me achar merecedora de ter mais. Partia daí e porque eu não confiava mesmo em pessoas. E aí no meu voto de casamento eu disse uma frase pro Pedro: obrigada. Eu agradeci o Pedro porque o Pedro é Jesus, Pedro é amigo de todo mundo. Pedro tá ali para todo mundo, Pedro é um cara que eleva todo mundo, Pedro é assim. E aí no voto de casamento eu agradeci ele, eu falei: olha, muito obrigada por ter me mostrado
que é sempre bom ter gente por perto, mesmo que seja conhecido, e que se esse conhecido, mesmo que sejam colegas, e que esses colegas não sejam colegas de verdade, que sejam conhecidos, mas que é bom nós fazermos amigos. Mas não é para todo mundo que a gente conta tudo da nossa vida. E aí eu queria que você pensasse sobre a ótica de Jesus, porque Jesus também escolheu. Ele é o cara do ditado, Jesus é amigo de todo mundo, e isso não significa que ele não é amigo de ninguém. Mas Jesus escolheu com quem ele ia andar. E eu queria hoje que você refletisse sobre as suas amizades, sobre os lugares, quem são as pessoas que têm opinado na sua vida, quem são as pessoas que têm te aproximado de Deus ou te afastado de Deus. E quando eu falo afastar de Deus, não significa que essa pessoa está falando mal de Deus, mas simplesmente existem prioridades. Nós vamos para o Rio de Janeiro ou nós vamos ficar aqui porque vai ter uma conferência sobre Deus, uma conferência, uma coisa na igreja, uma célula? Quem são as pessoas com quem você tem andado, com quem você tem desabafado? E aí eu vou te mostrar que Jesus tinha as pessoas muito bem definidas com quem ele andaria, e ele já sabia. Com quem ele poderia contar certas coisas, com quem ele andaria, com quem ele confiaria em falar. E aí eu queria que você abrisse, se você tiver com a sua Bíblia, claro, se não tiver não tem problema, em Lucas 10, versículo 1. Ju, fantástico a sua colocação baseada na palavra de Deus. Seja abençoada a sua vida. Amém. Lucas 10, versículo 1, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. O que isso significa? Vou ler mais uma vez. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que está dizendo aqui? Que muitas pessoas foram convocadas a levar o evangelho, mas apenas um grupo seleto aceitou. 72, indo de 2 em 2, ninguém foi sozinho. As pessoas tinham apoio um do outro, para quando um desanimasse, o outro falasse assim: Ei, a gente está levando a missão da palavra de Deus, a gente está indo aonde Jesus designou a gente, nós estamos indo a caminho de tal lugar. Por isso Jesus manda ir de 2 em 2, porque sim, você precisa ter um amigo mais chegado que irmão. Provérbios está te dizendo isso, que existem pessoas que vão ter amigos demais e vão sair perdendo? Sim, porque não estão escolhendo as pessoas certas no momento certo para ir para a missão certa. Então existe alguém mais chegado que irmão. Só que aqui na palavra de Deus diz que muitos foram chamados e poucos escolhidos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, nem todo mundo quer pagar o preço. E talvez as pessoas com quem você tem andado não querem pagar o preço do evangelho. Não querem guardar as marcas de Cristo, como Paulo disse que para ele a glória era essa. Era guardar as marcas de Cristo. E aí quando só 72, que é um número grande, ninguém aqui vai falar para mim que tem 72 amigos. Né? As meninas falaram: eu tenho 7, eu tenho 3, ou vai ter gente que vai falar que não tem nenhum amigo, quem dirá 72. Mas aqui vocês conseguem entender a ótica que nem todo mundo está disposto a ser seu amigo quando falamos de Jesus? Hoje se tornou chato você ser uma menina que vai para uma festa, vai para uma balada e acaba no fim das contas falando sobre Jesus e não da roupa da menina que tá feia, ou que você julgou que ela não foi de forma adequada. Você não está comentando da vida do cara que está fazendo algo errado com a namorada que você nem conhece. E aí quando a gente se pega numa festa falando sobre Deus, e é isso que acontece hoje, pelo menos na minha vida, e eu estava comentando isso com uma amiga minha, eu falei: olha,
A gente vai para os lugares, você até quer falar de outra coisa, mas surge o assunto de Jesus, você fica falando sobre Jesus, né? E sobre dinâmicas da vida, mas sempre sobre a ótica de Jesus. E é isso que eu quero que você entenda, quem são as suas amizades sobre a ótica de Jesus. Aqui, 72 pessoas optaram por levar o evangelho, por ser amigo de Jesus naquele momento e falar assim, eu vou. Se é por você, eu vou. Será que você tem amigos que sejam 72 colegas que estão dispostos a andar com Jesus e com você? Quando eles virem que não faz mais sentido para você certas coisas e você passar a ir para outros lugares, a fazer coisas diferentes, a falar num tom de voz diferente, a agir diferente daquilo que você estava agindo diante deles. Por exemplo, tem pessoas que se espelham tanto em amigos que passa a ser arrogante como aquele amigo, que passa a ser mal educado como aquele amigo. Sabe quando você anda muito com uma pessoa e você acaba ficando até com o sotaque daquela pessoa? Eu, quando tive a oportunidade de viajar para Bahia, e tem uma amiga que mora lá, e ela tá na minha lista de 5 amigos do meu dedo, da minha mão, eu acabei ficando falando igual a ela. Eu passei um tempo com ela lá, foi no carnaval, há uns anos atrás, e eu voltei falando baiano igual a ela. Então a gente acaba copiando, a gente acaba absorvendo aquilo da pessoa que a gente mais anda. E aí talvez, quando você tá andando com alguém que não te leva para perto de Deus, você acaba fazendo coisas do que você estava acostumado, você acaba sendo aquilo que é o oposto do que Jesus te chamou. A gente acaba copiando essas pessoas. E aqui eu queria muito que você refletisse sobre essa passagem de Lucas 10, porque a gente precisa escolher os nossos amigos sobre a ótica de como Jesus escolheu. Jesus era o amigo de todo mundo, ele é. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Só que Jesus também escolheu as pessoas. Isso não significa que você é egoísta, que você está fazendo uma acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também não fazemos. Mas nós podemos escolher com quem nós vamos abrir a nossa vida. A amizade que eu estou querendo dizer aqui é para quem você vai contar e com quem você pode contar. Porque é muito fácil ser amigo, mas na hora do pau quebrando, não tem ninguém com você. Eu lembro, e a gente estava refletindo sobre isso, não sei se todo mundo sabe, mas o Pedro tomou um tiro uma vez. E aí eu lembro que naquele dia do tiro eu estava desesperada no hospital, o Pedro estava internado, e 2 amigas, que estão nos meus 5 dedos, foram dormir comigo naquele dia. E eu me emociono de lembrar disso porque eram as menos improváveis, eu não tinha uma amizade muito grande com elas. Eu tinha acabado de conhecer elas, era muito recente e eu não esperava aquela atitude. E eu tava mal naquele dia, poxa, meu namorado, Pedro ainda era meu namorado, tava internado com um tiro no braço que entrou aqui e saiu aqui. E eu sem chão, desesperada, era fim de ano, tava próximo do Natal, e elas falaram assim, nós vamos dormir com você. Você tá aí, Tatá? Agora que eu vi que você tá aí. É ela e a Mari. Elas falaram, nós vamos dormir com você. Isso é amigo, sabe? E que naquele momento existiam pessoas que nem sequer telefonaram nem pra mim, nem pro Pedro. E que na minha visão eram amigos de anos. Entende o que eu tô querendo dizer pra vocês? Mas vamos voltar ali em Lucas 10. Então, Lucas 10 ali foram escolhidos 72 pessoas. A colheita era grande, mas os trabalhadores são poucos. Nem todo mundo vai estar disposto a colher aquilo que eu tô colhendo agora. Porque vem martelada, vem perseguição, vem gente te acusando e seus amigos te abandonam, porque a pressão vai ficando apertado. E como diz um professor meu, acho que não sei se foi o professor, foi alguém no culto, falou, é botar pressão na pressão. E talvez hoje é a hora de você botar pressão nas suas amizades. Você está sendo pressionado, às vezes, dentro do seu círculo de amizades? Tem alguém te pressionando a fazer algo que você não quer? A dizer algo aquilo que você não concorda?
Mas você está falando e você está fazendo porque aquela é a sua amiga. Aquele é o seu amigo. E aí, olha só, 72 pessoas foram de 2 em 2, ninguém foi sozinho. Mas Jesus tinha apenas 12 que o seguiam diariamente. No seu dia a dia com Jesus tinham 12. 72 tinham levando a palavra dele. Fora a multidão que considerava Jesus como amigo e andavam atrás de Jesus. Mas Jesus não tinha um contato íntimo com toda aquela multidão, não tem como. E talvez seja por isso que quem tem muitos amigos sai perdendo, porque você não consegue dar atenção para todo mundo e as pessoas começam a ir embora. As pessoas começam a sair porque não conseguem ter essa atenção. Jesus tinha uma multidão atrás dele, sei lá quantas milhões de pessoas tinham atrás de Jesus. Mas ele escolheu 72. 72 pessoas escolheram ser amigas de Jesus e levar a palavra dele. 12 seguiam Jesus no dia a dia. Eram 12 pessoas. E talvez você ache 12 pessoas demais para serem amigos. Jesus também achava. Sabe por quê? 12 pessoas acompanhavam Jesus diariamente. Mas apenas 3 eram os caras que Jesus chamava no cantinho e falou: deixa eu te contar. Deixa eu desabafar. Tô com medo, sabia? Vai acontecer tal coisa. Que era Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 com ele todos os dias. Pessoas com quem ele podia contar. Mas apenas 3. Talvez a representação do Pai, Filho e Espírito Santo, não sei. A Bíblia tem muito dessas coisas. Eu vejo tudo na Bíblia como uma confirmação quando fala 3 vezes, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas isso é coisa da minha cabeça, tá? Mas entenda que até Jesus foi seletivo. Tinha multidões. 12 andavam com ele dia a dia. Mas apenas 3. Pedro, Tiago e João. E você pode ver isso na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Tá lá. Eram pessoas, eram os discípulos, eram os apóstolos que ele podia contar. Eram os 3 que ele chamava para desabafar. Para falar: olha, hoje tá assim. Hoje nós vamos fazer tal coisa. Contar um segredo, contar uma meta. Hoje eu vou fazer o maior milagre da história. Eu vou tirar uma legião de demônios num cara na cidade tal e nós vamos passar de barco para aquele lugar. Ele contou para os 3. Porque era um segredo. Entenda, tá? Tô parafraseando aqui para você conseguir entender. Ele não chegou para 72 pessoas que ele mandou para a cidade e falou: olha, tal dia eu vou fazer o maior milagre. Eu vou fazer tal coisa tal dia. Não, ele contou para os 3 que ele tinha mais confiança. Eram os chamados, eram os escolhidos. Talvez hoje você precise fazer uma escolha. Talvez hoje você tenha que escolher quem é que vai estar do seu lado. E talvez seja difícil para você, porque você está acostumada com esse ciclo. Você está acostumada com essas pessoas que estão em volta de você. E talvez seja difícil abandonar. Mas não é para abandonar, é só para você refletir se essas pessoas têm te aproximado de Deus ou se essas pessoas nem sequer sabem que Deus existe. E existe um caminho que nós precisamos seguir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o seu amigo fiel que vai te mostrar o caminho, vai te dar a vida e vai te falar a verdade. Eu tive tantas amizades ao longo da minha trajetória e muitas delas me levaram para um buraco que foi difícil demais de sair. Mas naquela época eu não percebia. E olha que eu tinha pessoas que me aproximavam de Deus e eu não queria ouvir. Porque me aproximar de Deus me afastaria de tudo que estava bom. Me afastaria de viagens, me afastaria de festas, me afastaria de ganhar algumas coisas e eu não queria. E aí eu fui cada vez me afundando em amizades infrutíferas. E hoje, cadê essas pessoas? Não são minhas amigas, não eram as minhas amigas. Talvez estavam nos colegas lá de 72 de 2 em 2. Mas não eram as 12 que estavam comigo no dia a dia e principalmente não eram os 3, Pedro, Tiago e João. Que você possa ter essa referência de Jesus. Tá tudo bem ter um monte de amigos, sim, nós podemos ter.
mas existem poucas pessoas em quem você pode confiar. Muitos são chamados, e aqui esse versículo ele é muito amplo, a gente pode usar para tudo na nossa vida. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não sei se isso está em Mateus 22 ou Lucas 22, não sei. Mas muitas pessoas são chamadas ao nosso redor todos os dias, a gente cruza com pessoas todos os dias. Mas poucos são os escolhidos para serem nossos amigos. Jesus escolheu 3 para ser mais chegado que irmão: Tiago, Pedro e João. Sabe, João foi o último a morrer e que trouxe a revelação do Apocalipse. Eu imagino que João tenha sido aquele amigo muito fiel que você conta tudo e você vai lá e escreve a história sobre você. Talvez hoje você tenha contado seus segredos para qualquer pessoa. Sabe quando a gente encontra uma pessoa assim do nada e você começa a contar a sua vida toda? Isso mostra uma carência, isso mostra um desespero em ter pessoas. E eu não tô falando isso para te julgar, porque talvez hoje você se sinta solitária. Teve gente falando aqui que não tem amigo nenhum. E aí quando você encontra alguém, você acha que você pode sair contando toda a sua história. Olha, eu já passei isso, isso e isso. A minha meta, eu tô vivendo isso no meu trabalho. O meu sonho é conquistar tal coisa, eu tô fazendo isso, eu ganhei isso. Calma, não é para todo mundo que você pode contar suas coisas. Sabe, a gente precisa escolher quem realmente vai estar do nosso lado. E muitas vezes essa escolha vai doer, porque você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de coisas, de lugares, de vontades, para se conectar com aquelas que te aproximam de Deus. E te aproximar de Deus muitas vezes vai te afastar de alguns lugares, vai te afastar de algumas pessoas, vai te afastar de algumas situações. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer continuar no mas a gente precisa ser cauteloso com as nossas amizades. Não é para qualquer um que você conta o mais íntimo da sua vida. Não é para qualquer um que você conta aquilo que acabou de acontecer com você. Não é para qualquer um que você chega falando do seu relacionamento, da sua família, dos seus filhos. Mas existem pessoas com quem você pode contar. Você só precisa ser atenta como Jesus foi. Você só precisa estar com essa percepção. E aí, para a gente finalizar, Mateus 13, 44. Deixa eu abrir aqui para a gente ir encerrando. Tá fazendo sentido, gente, para vocês que ficaram aí até o final? Que tem algumas palavras que incomodam, as pessoas acham que não fazem sentido e ó, vaza. E eu percebi isso aqui. Porque talvez fale assim, não, minhas amizades são boas. E são amizades que estão levando para outro lugar, mas a pessoa não quer sair disso. E aí ela sai da live, porque incomoda. E a palavra de Deus é essa mesmo, que confronta. E aí as pessoas que saíram, com certeza, têm amizades que não quer sair. Quer continuar naquele lugar, não quer pagar o preço de ir de 2 em 2 levar o evangelho. Porque vai ser muito mais difícil do que estar naquela amizade oba-oba. E aí, presta atenção. Tive uma decepção de amizade ontem. Presta atenção. Mateus 13, 44. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde, depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Vou ler de novo que você vai falar assim, Ju, isso não faz sentido com a amizade. Presta atenção. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde, depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ju, o que isso tem a ver um campo com um tesouro que um cara acha e vende por um valor maior? O que isso tem a ver com amizade? Presta atenção. As amizades que você tem hoje, vamos colocar 3. Pedro, Tiago e João, e você nomeia com as suas amigas aí como você
achar melhor. O cara que compra um terreno, tem um tesouro lá. Ele sabe que tem o tesouro. E o tesouro é semelhante ao reino dos céus. O tesouro hoje escondido é a sua amizade. E aí talvez hoje você tenha um amigo mais valioso, um amigo que se compara a essa pedra escondida. Vocês não estão entendendo, né? É complexo mesmo. A palavra de Deus tem hora que dá nó na nossa cabeça. Mas um cara sabia que existia um tesouro naquela terra. A terra que ninguém queria. A terra pisoteada. A terra agredida demais pela chuva ou agredida demais pelo sol. E aí tinha um tesouro lá dentro e esse cara vai e vende o terreno pelo dobro porque ele estava alegre, porque ele sabia que ali tinha um tesouro semelhante ao reino dos céus. E assim precisa ser com as nossas amizades. Existem amizades enterradas, existem amizades distantes que você abandonou, que você deixou, por não achar que ela era valiosa demais. Mas nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para dizer, amigo, volta. Amigo, eu estou aqui, eu preciso de você. E aí deixa eu ler. Presta atenção. Ele comprou um valor acima do esperado, do valor de mercado. Aos olhos de qualquer pessoa, o que este homem fez não faz sentido, pois ninguém sabe que ali há um tesouro, exceto o homem que o achou. Este homem soube valorizar uma área, esse homem soube valorizar um amigo, esse homem soube valorizar um terreno, que ninguém mais valorizou. Talvez hoje tenha alguém precisando ser valorizado e você hoje é o amigo de alguém que vai entrar nessa terra machucada, que vai entrar nessa terra desvalorizada e levantar alguém. Aqui nós estamos falando sempre de alguém para conosco. E você para com alguém? Será que você tem sido essa amiga? Ou você tá... deixa pra lá. Assim é o reino de Deus. Achamos valor em algo que ninguém mais valoriza. Aos olhos do mundo, viver como cristão, seguir normas de conduta é um desperdício, não faz sentido. Casar virgem, parar de beber, não cometer adultério, não se aproveitar para ganhar um por fora, por exemplo, são atitudes que as pessoas acham insanas. Só quem encontrou o reino de Deus entende que tudo isso é extremamente valoroso, pois é um reflexo da nossa fé. E adotamos uma nova conduta como gratidão a Deus. E talvez as amizades antigas ou as amizades que você tem andado diariamente não vão compreender sobre isso, sobre o quão valioso é o reino dos céus, e só quem acha é que vai pagar um preço alto, um preço acima do mercado, como está dizendo aqui em Mateus, é isso que quer dizer. Só quem encontrou o objetivo e o significado do reino dos céus é que vai pagar um alto preço por isso. E será que você está pagando um alto preço pela amizade de alguém? Será que você tem sido a amiga que ao invés de chamar, não estou dizendo que é errado, entenda, que ao invés de chamar a sua amiga para ir para um show, você está chamando ela e ela está passando por um problema, você está chamando ela para ir para a casa do Senhor? Não estou dizendo para você não ir, não é isso. Mas existem momentos e lugares que as pessoas precisam do Senhor. Será que você não está precisando se internalizar, se introspectar? Nem sei se existe essa palavra. Mas será que você não está precisando se encontrar no caminho do reino dos céus, ao invés de ficar indo para um mundo onde as pessoas acham que tudo isso que eu acabei de ler aqui é normal? E aí quando você compreende o reino dos céus, você passa a compreender que essas pessoas que você está andando, essas pessoas com quem você tem dado ouvidos, elas estão na contramão daquilo que você sempre acreditou, naquilo que o seu coração sempre ardeu. E Jesus soube escolher esses caras. Ou você acha que Jesus escolheu os 12 porque eram pessoas que estavam completamente desconectadas com aquilo que ele acreditava? Claro que não, Jesus sabia quem ele ia escolher. E principalmente Jesus sabia que os 3 que ele poderia mais contar eram esses caras pelo seu coração. Que você saiba discernir quem são as pessoas que andam com você pelo coração. A gente sabe quando a pessoa é ruim
e tá andando com a gente. A pessoa faz um comentário maldoso, ela te induz a mentira, ela te induz a fazer coisas. Eu tive uma amizade que eu chamo de sanguessuga. E hoje eu oro pela vida dela porque ela tá perdida. E eu não consigo contato com ela há muitos e muitos anos. Mas era uma amizade que sugava toda a minha energia, o pouco que eu tinha, porque naquela época eu estava vivendo, de fato, uma das piores fases da minha vida, e o pouco que eu tinha de energia, ela sugava. Sugava com mentiras, sugava com possessividade. Não sei se alguém já teve uma amizade possessiva. Você tinha que estar por ela e para ela o tempo todo. E nunca foi mencionado que Deus existia. E olha que nós passamos momentos difíceis que era só Deus mesmo para tirar a gente de lugares que a gente foi. E ninguém nunca falou. E nem as pessoas que nos viam ao redor. Então que você saiba escolher, não é para todo mundo que você vai contar a sua vida. Não adianta ter amizades que não acrescentam nada e tiram a gente de nós mesmas. É igual relacionamento. Se você está num relacionamento que muda você, que transforma você para algo diferente da sua essência, está errado. E se você hoje está andando com pessoas que te tiram da sua essência, que te proíbem ou não te levam para próximo de Deus, que quando você está lendo um livro, falou sua boba, você vai ficar lendo esse livro aí, vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, vamos viajar. E você está se dedicando ao trabalho, você está estudando, você está fazendo curso. Talvez essa não seja os 3 amigos, como Jesus escolheu. Talvez esteja entre os 72, ok? Ou talvez esteja entre as multidões por trás dos 72. Mas você precisa entender que se Jesus fez essa escolha, e isso não significa que ele tem distinção entre as pessoas, não. Mas ele sabia com quem ele podia contar. Porque ele disse, a colheita é grande, o que tem sobre mim é grande para você, mas nem todo mundo quer ralar para isso. Nem todo mundo quer trabalhar para isso, quer viver às custas dos outros, quer viver nas costas dos outros. Nem festa quer pagar, quer ganhar a entrada. São amizades usurpadoras. São amizades, às vezes, que estão com você pelo status que você tem, pelo dinheiro que você tem, pela fama que você tem. Mas quando você estiver na merda, eu quero ver se alguém vai ligar. Você está precisando de alguma coisa? Você já comeu hoje? Você tem o que vestir? Você tem para onde ir? Nessa hora não aparece. Aparece o quê? Os 3. Aqueles 3 verdadeiros e fiéis. Então que você saiba fazer essas escolhas. Não adianta nada se perder de você para ganhar alguém. E aqui, mais uma vez, faça o link com a sua vida sendo amiga de alguém. Será que você tem chamado essa pessoa para aprender um pouco mais de Deus? Ah, Ju, mas eu não sei nada, minha amiga também não, meu grupo de amizade, ninguém sabe nada. Também não sei, gente. Mas eu tô aqui, ó, falando, lendo, aprendendo, pesquisando, ouvindo coisas boas. E é isso, a palavra que eu tinha que trazer para vocês. Quando vocês compreenderem o real significado de amizade, olha como um provérbios pequeno pode fazer grande diferença na nossa vida. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. E de todo o nosso ciclo de amizade, de 72, de 12, de 3 ou de 1, existe um que é maior que todos, que é Jesus. Ele é o seu amigo, é ele que você pode, que você vai contar. Ele é o seu amigo que muitas vezes vai ficar calado. Mas é esse silêncio que você precisa. Você não precisa de agitação, aquele monte de gente, vem, vamos, gritando, cantando, pulando. Não, às vezes o que você precisa é de um canto seu, mas seus amigos não deixam. Os seus amigos não respeitam o seu momento, os seus amigos não entendem a necessidade e o momento que você está vivendo. E eu queria te dizer que os valores hoje estão muito distorcidos do que é amizade, do que é relacionamento. Os valores do mundo hoje sobressaem aquilo que a gente tem, que é a essência nossa, mas que muitas vezes é tido como banal, é bobo, é chato. Não, que amizade chata é essa que só fala da palavra de Deus. Não, a gente fala de muitas outras coisas, mas baseadas na palavra de Deus, porque hoje faz parte da minha vida.
Hoje são valores, são princípios que eu aprendi, que se for para ter uma amizade que fala o oposto do que a palavra de Deus diz, eu não quero, não serve para mim. Talvez sirva para eu evangelizar essa pessoa, mas para eu contar tudo da minha vida, não. Para eu chegar e contar um segredo mais íntimo, não. Nós precisamos de pessoas para contar essas coisas, pessoas que vão orar por nós, que vão interceder por nós, que vão fazer com que os nossos pedidos e as nossas orações sejam entregues a Jesus, para que Jesus coloque no colo de Deus. Porque esse é o papel de Jesus quando a gente está orando, é orar em nome dele, para que ele entregue a nossa oração para Deus. A nossa oração de intercessão precisa sim estar ligada com alguém. E aqui eu já falei algumas vezes sobre os tipos de oração. Existe a oração de intercessão, existe a oração coletiva. Quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Você tem dúvida que Deus está aqui? Nós somos 14 pessoas. Talvez pouco. Mas para alguém, mais uma vez, que precisa disso. E Deus está aqui nesse lugar. Deus hoje te diz uma palavra sobre amizade. Vigia, controla, conduz aquilo que você tem trazido para a sua vida. As pessoas com quem você tem contado ou o que você tem contado a essas pessoas. Será que é uma pessoa que quando você perder tudo, você vai ter um colo? Ou quando você não tiver mais dinheiro para frequentar os mesmos lugares que ela vai vir até a sua casa? Ela vai trazer um lanche? Ou ela vai trazer aquele jantar que hoje você não pode ir mais com eles? Ou eles vão sem você? Porque eu entendo hoje um outro papel sobre a amizade. Hoje eu entendo um outro cenário do que é ser amigo, do que é ser os três aqui, ó. E é tão difícil porque nessa hora, quando você perde tudo, ninguém vem te visitar. E aí, se você não tem o dinheiro para ir aonde eles estão, sozinha você está, sozinha você fica. Mas aí a gente se fortalece que sozinho nós nunca estaremos. Porque em Mateus 28:18 diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E talvez hoje você não se sinta que tem amigo. Igual as meninas falaram no início, eu não tenho nenhum amigo. Você tem Jesus que está com você todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O tempo todo, ele tá aí, ele tá aqui. Basta que você fale para ele aquilo que você liga para sua amiga. Ai, você não sabe o que aconteceu. Liga para Jesus, liga para o saque do céu. Sabe qual que é o número do saque do céu? É a Bíblia, é só você abrir ela assim que é instantânea a ligação. Chega na hora. Liga para lá, liga para o céu. Manda o WhatsApp para o céu é mais tecnológico que você. Então que você possa escolher as suas amizades. Com quem você vai andar, com quem você vai contar. O que você vai contar. E existe amigo mais chegado que irmão. Mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer saber do seu casamento. Não é todo mundo que vai te ajudar. Não é todo mundo que vai te ajudar a criar seus filhos. Que vai te dar uma boa ideia, te dar uma boa palavra. Te chamar para ir para perto dele. E talvez você precise ser essa amiga diferente. Talvez tenha alguém precisando de você. Talvez você tenha uma palavra. Aquilo que eu falei ontem é muito sério. Um versículo para você pode ser nada, mas para o outro é salvação. Às vezes você tem um amigo que está entre os três. Talvez você tenha um amigo que está entre os três, mas ele está lá no meio da multidão, perdido, devastado, acabado, humilhado, pobre de espírito. E ele precisa de você que está aqui, ó, se alimentando da palavra, se reerguendo na palavra de Deus. Que você seja fortalecido hoje na força do poder de Deus. E que você, assim como Jesus, saiba discernir o grupo de pessoas que você vai andar. Saiba que sozinho nós não estaremos, porque Jesus nos mandou de 2 em 2. Que seja com o seu marido, que seja com sua mãe, com o seu pai, mas nós não estamos sozinhos. Jesus reuniu para nós irmos de 2 em 2. Quando Deus fez a mulher, era porque não era bom que o homem estivesse só.
Não era bom que o homem estivesse só. Por isso Deus criou a mulher. E a amizade é por isso, porque não é bom que as pessoas estejam só. Mas é bom que as pessoas estejam com pessoas alinhadas. Eu não estou dizendo para você abandonar os seus amigos, não. Porque Jesus não abandonou ninguém. Mas Jesus sabia com quem ele podia contar. Não era para qualquer pessoa que Jesus falou assim, olha, eu vou embora, eu vou morrer. Não foi qualquer pessoa que Jesus lavou os pés. Não foi para qualquer pessoa, foi para os 12 que seguiam ele dia a dia. Não foi para qualquer pessoa que Jesus chamou quando ele foi morrer, que estava com ele, não. Não foi qualquer pessoa, não foi a multidão. Ou todo mundo que está comigo aqui, ó. Esse tanto de amigo que eu tenho, vão lá agora que eu vou morrer. Vão lá agora que vocês vão ver a maior dor da minha vida. Jesus não chamou todo mundo. Jesus escolheu. E que você saiba escolher, discerne sobre as suas amizades. É uma amizade oba-oba ou é uma amizade que te leva para perto de Deus? É uma amizade que só quer coisas do mundo? Ou é uma amizade que quer coisas do mundo, mas está buscando a Deus? Porque quem está buscando a coisa do mundo não está errado. É o mundo que ela conhece. A gente tem que parar com essa religiosidade de dizer que as pessoas do mundo não servem para nós. Não é sobre isso que eu estou falando. As pessoas que estão no mundo fazendo coisas do mundo estão conhecendo as coisas do mundo. Mas o nosso papel é trazer essas pessoas para perto de Deus. É falar, olha, tem um caminho diferente. Tem um caminho mais leve. Tem um caminho mais de paz. Tem um caminho mais tranquilo para ser traçado. Você tá afim de ser meu amigo desse jeito? E muitas vezes a resposta que você vai ter é não. Porque a vida do mundo é mais fácil, é menos preocupante. Por fora, né? Porque por dentro tá um vazio que é uma dor na alma. Que ninguém entende. E precisa de um amigo. Então que você possa ser esse amigo na vida de alguém. Eu vi que vocês tinham mandado algumas coisas aqui, mas não consegui ler. Que possamos também sermos amigas e abençoar a vida do próximo. Ju, às vezes nós somos a amizade que decepciona alguém. Porém, com a misericórdia do Senhor, podemos melhorar a cada dia. Exatamente. Você acha que nós que estamos falando de Deus estamos livres de magoar alguém? Não estamos, não. Com certeza tem alguém decepcionada comigo. Talvez pela minha mudança de pensamento. Talvez pelo caminho diferente que eu tenho traçado. Talvez por eu agora estar seguindo o vagalume, a luzinha de Jesus. Eu estou sendo uma amiga que decepciona? Ou talvez eu não tenha apoiado tanto quando ela precisava? Nós decepcionamos pessoas também. Nós somos seres humanos, o único que não decepciona é Cristo. O único que é o seu amigo fiel, companheiro que está com você todos os dias. Ele disse isso, eu estou convosco todos os dias. É Jesus. Então hoje, se você estiver se sentindo sozinha, liga para ele. Fala, Jesus, estou me sentindo mal. Será que eu posso ser Pedro, Tiago e João hoje? Será que eu posso estar entre os 3 hoje? Será que eu posso ser o 4º? Que vai estar junto do Senhor? E é isso. A palavra de hoje era isso. E principalmente feriado, né? Feriado todo mundo quer curtir, viajar, fazer alguma coisa. Quem sabe hoje você não tem um amigo que te chama pra assistir um filme tranquilo em casa, comer uma pipoca. Uma amizade simples, mas valiosa. Sabe, gente, a gente precisa valorizar pequenas coisas, pequenos lugares e pequenas atitudes. Talvez aquilo que o seu amigo tem para te oferecer hoje é uma pipoca e um brigadeiro. Mas você não quer, você quer ir. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um bairro chique, né? A cidade que é Nova Lima, tem uns restaurantes caríssimos. Você quer ir pra lá. Porque lá estão todos os seus amigos. Mas às vezes tem um amigo aqui pertinho de você. Às vezes geograficamente está até longe. Mas hoje a nossa tecnologia aqui, ó, nós conversamos ao vivo. Come a pipoca com brigadeiro, conversando com alguém de vídeo. Mas seja amigo verdadeiro de alguém. Ou se reaproxime de um amigo que você tanto ama, mas que você acha que perdeu por motivo bobo.
Existe amigo mais chegado que irmão, mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Toda vez que você tiver dúvidas sobre a amizade, leia Lucas 10 e reflita sobre isso que nós reflitamos hoje. 72 pessoas escolheram e a colheita era muito maior, era para ter ido a multidão toda. Mas nem todo mundo estava disposto à amizade de Jesus. Nem todo mundo estava disposto às marteladas que viriam, porque tinha medo, talvez. E talvez hoje você tenha medo de sair de onde você está, porque vai ficar sozinho, mas sozinho você nunca estará. Tem alguém que está com você todos os dias, até a consumação do século. Sozinha você nunca está. E que você valorize pequenas coisas que são preciosas. Você é preciosa, você é precioso. Saiba valorizar as pessoas que estão com você. E se você sente no seu coração que essa pessoa não é para o seu caminho agora, se afaste, se aproxime de Deus e volte para resgatar ela. Não adianta você se afundar junto com a sua amiga, junto com o seu amigo. Alguém vai ter que sair, alguém vai ter que ir para a superfície da água. Chega de ficar lá embaixo, vocês dois, ó, com o nariz tampado, morrendo. Sufocado pelas coisas do mundo, pela pressão do mundo, pela comparação do mundo. Chega de ir para um lugar e ficar se comparando. Nossa, que fulano tá assim. Fulano é muito amigo de fulano, né? E ficar apontando o dedo pro outro. Fulano não é amigo dele não, olha lá o que ele fez. A gente precisa sair debaixo dessa água e ver a superfície, ver a beleza de fora. Eu falei isso aqui outro dia, tá na hora de surfar. Ao invés de ficar só mergulhando. E é isso. Pra gente encerrar. Ju, te acompanhei desde o momento que iniciou sua vida espiritual e fico muito feliz com a sua evolução. Palavra abençoada. Obrigada, Érica. Glória a Deus. Não é sobre mim, eu posso saber pouco, né? Mas Deus sabe muito e Ele vai conduzindo aí. E assim nós vamos crescendo espiritualmente juntos. Essa é a ideia de Cristo. Não é quando e como nós vamos chegar lá, é com o maior número de pessoas possíveis. Pessoas engajadas, pessoas que estão a fim de buscar o reino, pessoas que não vão ter vergonha de chegar numa festa e de repente estar falando de Jesus. Nó, que menina chata. Nó, que canseira. Porque é feio, hoje bonita tá com um copo na mão. O bonito hoje já tá falando de alguém, que a roupa dela tá horrível, que o cara tá fazendo isso, tá comentando. Isso acontece o tempo todo, tá? Até dentro da igreja. Mas o negócio é sobre o nosso coração. Guarda o seu coração. Isso está escrito na palavra. Guarda o seu coração antes de qualquer coisa. Guarda o seu coração. Guardando o seu coração, você guarda também as suas amizades. Não é para todo mundo que você entrega o seu coração. Lembra disso que eu falei para vocês. 12 pessoas seguiam Jesus dia a dia, mas só 3 era quem Jesus realmente se abria. Que Jesus realmente entregou o coração e disse: eu vou voltar para o Pai. Eu estou indo embora. E vocês não vão entender isso agora, vocês vão entender depois. E talvez hoje Deus vai te pedir para se afastar de alguém e você não vai entender. Eu falei: Senhor, mas está tão bom. Eu estou indo para tantos lugares, eu estou vivendo tão feliz. Eu trabalho tanto, chega final de semana eu vou me divertir com os meus amigos e agora o Senhor quer que eu me afaste? Agora eu tô conhecendo novos lugares, novas pessoas, eu tô feliz, eu tô viva, eu tô vibrante. E aí Deus fala assim: Ju, se recolhe. E aí você não entende, você fala: como assim? Como assim? Por quê? E aí a passagem que a gente leu ontem é isso. Hoje você não vai entender, mas vai entender lá pra frente. Eu não sei ela de cabeça, deixa eu ver aqui. É a mesma coisa. O que eu faço você não sabe agora, compreenderá depois. Talvez hoje Deus te chama para um pouquinho mais perto dele. Vem mais para cá. Vem ser meu amigo, vem ter relacionamento comigo. Mas você tá tão presa a esses lugares, a essas pessoas, que você não consegue sair do lugar. E vai questionar: como assim? Perguntei, mas o Senhor não me respondeu. Eu ouvi, mas eu não compreendi. E talvez seja a hora de alinhar suas amizades. Alinhar quem são essas pessoas. E é engraçado que minha mãe sempre falava assim pra mim: Ju, sai dessa amizade. Ju, larga essa pessoa.
E a gente sempre quer criticar os nossos pais, né? Não, mas sabe de nada. Nossa, é antiquada. Não, você é muito preconceituosa. E minha mãe sempre estava certa. Hoje eu vejo isso. Mas por quê? Porque hoje eu tenho um olhar cristão. Hoje eu tenho um entendimento da submissão da minha vida perante aos meus pais. Hoje eu tenho a percepção de honrar os meus pais e respeitar a opinião deles. E se você vive debaixo do teto do seu pai e da sua mãe ainda, se você não tem uma casa, se você não tem um marido e sua mãe fala assim, não anda com fulano, você não vai andar com fulano. E escuta seus pais, é sério isso. Minha mãe sempre falou, larga ela. Ela não serve pra você. E eu falei, que é isso, mas tá doida? Lógico que não. Pois deu no que deu. Depois você papo pra outra história, o desenrolar dessa história. Mas saiba com quem você está andando, saiba com quem você está se relacionando e para quem você tem contado a sua vida. E é isso, moçada. Amanhã nós nos encontramos de novo às 9h01 com mais uma palavra abençoada de Deus, em nome de Jesus. E vocês acreditam que eu fiz a live toda e o Pedro continua no banheiro? Tem 1 hora. Impressionante, né? Eu falei com ele assim... Você vai participar? Vamos participar hoje, que ele tá em casa hoje, né? Porque é feriado. Ele falou, vou. Tem 1 hora que ele tá no banheiro, tem 1 hora que nós começamos. Tem condição dele ser assim? É uma coisa impressionante, não sei o que ele arruma. E eu enrolei aqui pra ver se ele vinha, dar uma palavra e ele continua dentro do banheiro. Que coisa extraordinária é esse meu marido. 1 hora, gente. Nós começamos 9h01 em ponto. É só Jesus nele mesmo. Só Jesus. Mas é isso. Amanhã, quem sabe, ele participa, né? E um feriado abençoado pra você. E eu queria fazer uma reflexão. Pra finalizar, nada a ver com amizade, mas sobre o dia de hoje. Hoje nós falamos, é comemorado o Dia dos Mortos, né? Finados. E quando você se apega à palavra de Deus, quando você se torna um cristão praticante da palavra de Deus, você entende que a morte não é um pesar. Você entende que a morte não é triste, você entende que a morte é feliz. Você entende que a morte é um lucro. Paulo disse isso. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então hoje, talvez você esteja lembrando de alguém, relembrando momentos, indo visitar alguém. As pessoas fazem muito isso, né? Vão a cemitérios visitar aquela pessoa, ou lembrar de momentos. Às vezes você perdeu alguém tão próximo. Saiba que morrer é lucro quando se está em Cristo. Que essa pessoa que se foi, que você ama, e que ela, se ela estivesse ligada, né, nisso, se ela estivesse salva, cara, ela teve lucro. Ela não se foi por tristeza. Que sejamos como Paulo. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Que possamos levar as marcas de Cristo em nosso coração. Era só essa reflexão do dia de hoje. Que muitas vezes eu sei que tem pessoas sofrendo, né, por essa data, lembrando de pessoas com tristeza porque perdeu, a pessoa foi embora. Mas saiba que ela está num lugar muito melhor do que o nosso. Viu? Eu declaro em nome de Jesus um refrigério para o seu coração hoje. Se você precisa desse refrigério nessa manhã, se você precisa desse colo acolhedor de Deus, se você precisa desse amigo que é Jesus, para nesse dia de hoje que você se sente abalado, que você se sente triste, que você sente saudades, que você possa entender que morrer em Cristo é lucro. A Stephanie escreveu aí. Morrer em Cristo é lucro. Lucro. Hoje eu entendo que se eu morrer hoje falando de Cristo é lucro. É lucro. Estou lucrando em morrer levando o Evangelho. Preciso conhecer esse Jesus. Ele está aí, Akem, ele está aí. Basta você dizer, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E é isso. Um ótimo feriado para vocês, descansem, reflitam sobre a palavra de Deus. Faça algo para te aproximar dele hoje. Se você quer conhecer esse Jesus. Se você quer viver essa experiência que nós temos vivido há mais de 10 dias aqui.
Se você quer um dia estar falando de Deus para alguém, esse dia pode ser agora. Você não precisa ser um velho convertido para isso. Eu sou nova convertida para estar fazendo isso. Tá bom? A gente se encontra amanhã às 9h01. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Obrigada pela presença e a fidelidade de sempre de vocês. Beijão!